Então, mais uma vez aqui, Diogo Gutierrez, mais uma vez. E aí, galera do YouTube? Aqui eu estarei fazendo um vídeo aqui sobre Nossa Senhora de Fátima. Hoje é dia 13 de maio e eu estou fazendo esse vídeo aqui já exatamente com tanta alegria no meu coração, para estar falando sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, para que nós possamos conhecer a história dessa grande mulher. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Nossa Senhora, mesmo gozando de todo o paraíso, mesmo Nossa Senhora gozando das alegrias celestial, mesmo numa satisfação plena diante de Deus, Maria não consegue ficar bem vendo o filho dela sendo tão ofendido pelos pecados da humanidade. Maria é aquela que medita a cada momento o sofrimento do filho e vê que a humanidade não está se comportando como o filho gostaria que ela se comportasse. A humanidade cada vez mais se perdendo, a humanidade cada vez mais se afastando de Deus. Então Nossa Senhora é aquela que se importa com os pecadores. O filho dela envia Maria nessas aparições para que possa dar a mensagem, porque assim as pessoas poderiam ouvir. Então Nossa Senhora escolhe 3 pastorinhos para que pudesse dar essa mensagem do filho dela, confiada ao filho dela. O filho dela confia essa missão, ela vai nesses 3 pastorinhos para poder exatamente falar aquilo que Jesus Cristo estava querendo se referir. Porque a humanidade está ofendendo a Cristo. Então vocês vão perceber, quando eu for falar das aparições de Nossa Senhora, você vai perceber que Nossa Senhora, ela vai dar o aviso que Cristo alertou a ela, porque a humanidade estava ofendendo o Senhor. É isso mesmo, estava ofendendo ao Senhor. E aí Nossa Senhora vai e aparece para esses 3 pastorinhos. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui bem detalhado. O anjo do Senhor apareceu para eles. Lúcia, Francisco e Jacinta continuava a pastorear como sempre pelas montanhas tranquila. Estava ainda a brincar quando o céu se escureceu. De repente uma garoa fina começou a cair, acompanhada de uma rajada fria de vento noroeste, que vinha de longe, do oceano invisível. Lembra-se então a espécie de gruta perto do declive pedregoso onde pastava o rebanho, mas depressa comeram em cima para abrigar os carneirinhos, sob a árvore frondosa, enquanto mesmo refugiar a gruta, na montanha escarpada, havia começado passatempo, e quando inesperadamente começou a soprar um impetuoso vento, pelo cima dos pinheiros, e vergava e gemia como nunca. Assustados, cessaram as crianças de atirar pedras. Olharam para toda parte e descobriu o que poderia ser, e vieram então uma luz, e lá de longe descobriu o que poderia ser, e viram então uma luz, lá de longe, por sobre as copas das árvores, e movia-se lá um vale, e parecia ver ter com eles. Pela própria luz, cuja transparência diferente, quando já tinha visto, reconheceu Lúcia. Vislumbrava há um ano, com outras mesmo parecia o fato revestido. Aí aparece para ela os anjos. A primeira aparição, antes de aparecer Nossa Senhora, aparece os anjos. Os anjos aparecem na gruta, avisando para ela. Não demais, diz o anjo da paz, rezai comigo. Ajoelhou-se, inclinou-se a tocar a terra com a fronte e disse: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço perdão por aqueles que não crê, não adora, não espera e não vos amam. Então aqui você já percebe, isso aqui é a primeira aparição. Antes de iniciar a aparição de Nossa Senhora, aparece o anjo ensinando uma oração. meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo, e peço-vos perdão por aquele que não crê, não adora, não espera, não vos amam.
Então o anjo vai e convida a Lúcia, Jacinta e Francisco para se ajoelhar e se inclinar e fazer essa pequena oração. Alguns dias depois, 13 de maio de 1917, chegaram à cova e exortaram as ovelhas para o pasto alto e vou se dar ao cabo dos tojos e decidiram transformar a mota numa casiola e obstruiu-lhe a entrada, construindo uma parede. A casiola começaram a transportar algumas pedras que por ali havia, empilhá-la sobre as outras. E foram surpreendidos por um raio de luz tão vivo que pensaram que foi um relâmpago. Sem indagar sequer como poderia ser isso com um céu assim tão límpido. Largaram as pedras e com tomatos correram as ladeiras abaixo, até uma carrasqueira, um pouco distante do lugar que brincava. E apenas abrigaram sobre a folhagem redenda. Reduziu um segundo clarão, amedrontado, e afastaram da árvore, e distância de uma centena de metros. Pararam, estatelados, em frente na copa de uma zieira, de 6 pés de altura, e de folha lustrosa, cercada de espinho. Viram estupefato uma esfera de luz, e no centro uma senhora vestida de branco. Assim descreve Lúcia: a mais brilhante que o sol, radiante a luz tão clara e intensa como se for um copo de cristal, cheio de água puríssimo e rezado pelos mais ardentes raios do sol. Sua face era indiscutivelmente bela, e nem triste nem alegre, mas séria, com ar suave de censura, as mãos juntas com o rezar apoiado no peito, voltado para cima de mão direita, pedia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz, a túnica era branca, e branco o manto, a ola do ouro, e cobria a cabeça e lhe descia aos pés. Não lhe via os cabelos e as orelhas, os traços. Lúcia nunca pôde descrevê-la. Foi-lhe impossível fitar esse rosto celestial. O seu olhar aludido cegava. Imóveis, fascinados, ficaram as crianças, deslumbradas pelo fulgor da luz que a visão irradiava. Não tenha medo, diz a voz da reflexão suavíssima, de ternura, e o timbre inesquecível. Não vos faço mal. Alegria, enfim, da paz inefável, inundava-lhe a alma. E não sentia mais medo. Na realidade, fora somente o esplendor da luz que assustaram Lúcia e mais a senhora de si. Perguntou: de onde vós vem-me ser? Sois do céu. Então, olha, pessoal, aqui a gente está falando exatamente da aparição, a primeira aparição de Nossa Senhora. Apareceu para Lúcia, Jacinta e Francisco. E aqui Lúcia descreve a beleza que é a Nossa Senhora. Dizia São Luís Grignon de Montfort que a Dama Branca, ele chamava a Dama Branca. A Dama Branca aparecia sempre para São Grignon de Montfort. A Dama Branca sempre aparecia para São Grignon de Montfort. A Dama Branca aparecia e conversava com ele. A Dama Branca dava as instruções para ele. E aqui a Dama Branca novamente aparece para 3 pastorinhos. E isso é a coisa mais alegre. Foi em 1917 isso. E aí o que acontece? A voz disse: não tenhas medo. E a luz penetrou a Lúcia e Jacinta e Francisco, e eles não sentiram pavor nem mais medo. Para você ver como a presença de Nossa Senhora causa aquela paz, aquela alegria no nosso coração. E aí, aqui no Portugal, português de Portugal, né? Vós me ser, sois do céu. E que me quer vós me ser? Eu vim para vos pedir que venhas aqui 6 meses seguidos. E no dia 13 está a mesma hora. Depois direis que sou o que eu quero. E voltarei aqui ainda a 7ª vez. Eu também... Aí disse Lúcia, né? Disse Lúcia aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. E também vou para o céu? Sim, vás. E a Jacinta também.
E o Francisco também irá, mas terá de rezar muitos terços. Olha para você ver. Lúcia perguntou para Nossa Senhora: eu vou para o céu? Nossa Senhora vai. A Jacinta vai? Também. Francisco vai? Nossa Senhora falou, ele vai ter que rezar muitos terços para entrar no céu. O caso do Francisco, teve que rezar bastante terço para poder entrar no céu. Imagina o Francisco, né? Imagine eu, então. Quantos rosários vou ter que rezar para poder entrar no céu, né? Ó, também irá, mas terá que rezar muitos terços. O céu, a Lúcia lembrou-se de repente de duas moças mortas. Há pouco eram amigas da família e costumava ir à casa de Lúcia aprender a tecer com Maria. Maria das Neves está no céu e Dagô sim está. E Amélia ficará no purgatório até o fim do mundo. O purgatório, pra você ter uma ideia, aí Lúcia vai e pergunta para Nossa Senhora, Nossa Senhora, fulana foi para o céu? A Nossa Senhora falou, olha, foi. E a outra fulana, ela está no purgatório até o fim do mundo. Então você vê, cuidado, você que, mesmo que você busque uma tábua de salvação, você não se iluda com essa ideia de ficar no purgatório, não. A gente tem que pensar de ir para o céu e não de ir para o purgatório. Imagine essas pessoas esperar até a volta de Cristo lá no tormento do purgatório, que é uma purificação. Não é o tormento do inferno, é o tormento do purgatório. E aqui disseram aqui, ó. Senhora disse ainda, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos em reparação dos pecados, com que é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Sim, queremos. Então Nossa Senhora avisa para os 3 pastorinhos, quereis suportar tamanhos sofrimentos, blá, 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 blá. E aí, o que acontece? Quereis suportar tantos sofrimentos? Eles dizem, sim, queremos. Tereis de sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Os 3 pastorinhos há de sofrer bastante. E eu vou estar explicando sobre isso. Por que os 3 pastorinhos vai sofrer? Por reparação aos pecados da humanidade. Em reparação aos pecados daquelas pessoas que Nossa Senhora queria interceder, rogar por elas diante do Filho para salvar, e através do sofrimento dessas crianças. Mas o conforto delas seria o consolo de Deus. Isso é barato. É igual diz o São Paulo na Sagrada Escritura, né? Só minha graça te basta, Deus falando para São Paulo. São Paulo faz inúmeros falatórios e Deus fala, só minha graça te basta. E é a vida do cristão. Ao dizer a graça de Deus, a Senhora abriu as lindas mãos dela, saíram 2 raios de luz. Tão intenso era que envolvia as crianças. E penetrava-lhes o coração, atingia o mais íntimo de suas almas. E vimos a nós mesmos, em Deus, são as palavras de Lúcia. Mas claramente, no melhor dos espelhos, resistivo, impulso, prostou-se de joelho e fez rezar fervorosamente. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo, Santíssimo Sacramento. A Senhora esperou que terminasse e disse, então, rezai o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo, a fim de que o fim da guerra. Imediatamente após começou a elevar-se serenamente, vagarosamente, a zieira, subindo em direção ao oeste, até desaparecer imensidão do espaço. Aqui nós estamos falando já da primeira aparição, que é interessante isso. Porque se vocês for parar para perceber, Nossa Senhora, ela pede uma missão até um pouco difícil para esses 3 pastorinhos. Mas as graças de Deus é maior. Então, se você... Nossa Senhora é aquela que veio em nome de Deus para avisar a humanidade que estava ofendendo ele. E aí usou desses 3 pastorinhos para que pudesse reparar os danos de muitos pecadores, para que nós possamos entender isso. Aí Nossa Senhora apareceu mais uma vez. Perguntou a Lúcia, como das outras vezes, quero que venha aqui no dia 3 de meses seguidos
e continue a rezar 5 dezenas do terço, todos os dias, em honra de Nossa Senhora dos Prazeres, para obter a paz para o mundo, a fim da guerra, só ela será capaz disso. Lúcia diz: eu queria pedir que nos dissesse quem é o que fizesse um milagre para assim todos acreditarem. Nesse instante, Lúcia pensou em alguns pedidos. Várias pessoas lhe havia feito. Não me lembro bem de todos, escreveu 1944. Quase certo que um deles era a cura do filho paralítico de Maria Carreira. A senhora respondeu que não curava, mas dava-lhe meios de ganhar a vida se lhe rezasse o texto todos os dias. Lúcia recorda, com insistência, que recomendava a prática do terço para alcançar graças durante o ano. Então aqui, pessoal, você vê que Nossa Senhora deixa claro para Lúcia que não curava. Ela não podia curar ninguém, que cura o filho dela. Todos nós sabemos, os católicos sabem disso, todos os católicos aqui que vai ver esse vídeo sabem exatamente disso, que Nossa Senhora não cura. Mas Nossa Senhora pode, através dos seus rogos, intercessão, obter a cura para aquelas tais pessoas, se o filho dela quiser curar, certo? Ela é intercessora, é aquela que media diante do filho para rogar por nós. Se alguém disser por aí que Maria cura, que Maria liberta, que Maria faz isso, que Maria faz aquilo, pessoal, entenda o contexto das coisas, porque o católico não está se referindo um poder de cura, mas sim o poder de Cristo através da Virgem Maria. Vamos entender isso. Ela disse bem claro, se rezar todos os dias, Lúcia recorda, com insistência, recomendar a prática do texto para alcançar graças durante um ano. Um meio de ganhar a vida se lhe rezasse o texto todos os dias. Nossa Senhora pode obter o meio de ganhar a vida se rezar o texto todos os dias. Olha que interessante isso aqui. Para que nós que rezamos o terço, para que nós que procura rezar o rosário, temos que rezar todos os dias, porque Nossa Senhora é aquela que vai rogar por nós diante do filho e falar assim: ó filho, ele rezou tantos terços, mas isso não significa que você vai ser salvo se você viver uma vida em pecado. Mas se você viver uma vida em busca da santidade, mas que reza, aí você terá graça. Sacrificai-vos pelos pecadores, insistia, dizia muito vós mesmos, especialmente ao fazerdes um sacrifício. Ó Jesus, por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então Nossa Senhora é aquela que já visa, para que eles possam fazer sacrifício e rezar. Nossa Senhora é aquela que pede para rezar. A verdade é essa. Ao dizer as últimas palavras, abriu as mãos tão linda como das outras vezes e inundou daquele fulgor penetrante. A revelação atingia o mais íntimo dos corações dos pequenos. E dessa vez, por eis, apareceu esse raio de luz e alcançava as profundezas da terra. Eis as palavras de Lúcia, escrita em 1941. Era um mar de fogo. Mergulhado neles estavam as almas condenadas dos demônios, como se fossem carvões incandescentes, transparentes, pretos ou cor de bronze, formas humanas, a esvaziar nas chamas desse imenso incêndio, arrastado pelas labaredas, ao espalhar as nuvens de fumaça, tombado de todos os lados como fagulhas de um grande braseiro. Não tinha peso nem equilíbrio, e soltava uivo de desespero, gemidos de dor, tão horrendos que arrepiava de medo. Os demônios se distinguiam por forma asquerosa de animais medonhos, desconhecidos, e os mais transparentes como carvões acesos. E as crianças ficaram atemorizadas, quase ao ponto de morrer, como se não estivesse certo de que iria 3 para o céu. Depois de contemplar esse espetáculo terrível, Santa Teresa descreveu tanto assustador, ergueram desesperados olhos, chamado a Senhora, que contemplava com melancolia e ternura. Está vendo o inferno? Aonde vai as almas dos pobres pecadores, disse por fim. Para salvá-la, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Se fizer o que eu vos disser-vos, muitas almas serão salvas, e virá a paz da guerra, e vai terminar. Mas se não cessarem de ofender a Deus, outra guerra virá pior ainda no reinado de Pio XII. Então aqui Nossa Senhora mostra aqui para os 3 pastorinhos a questão do inferno. Aquela fala do inferno. Gente, é uma coisa horrível. Você vê a revelação que ela dá sobre o inferno. Nossa Senhora
ela abraça a Lúcia e Jacinta e Francisco com uma luz imensa e de repente eles aparecem no inferno, vendo as almas como carvões, vendo as almas sendo sofrendo lá no inferno. Nossa Senhora mostra o inferno para dizer que, olha, se as pessoas não se emendar, as pessoas não mudar de vida, não parar de ofender a Deus, é para lá que vão. E ainda fala, se não parar de ofender a Deus, vai ter uma guerra maior, vai ter uma guerra pior. Então você se pergunta por que houve pandemia e por que há de acontecer uma guerra? Porque as pessoas não param de ofender a Deus. Não para, não para. Continua a ofender a Deus. As pessoas não se emendam, as pessoas não procuram se converter. Você já parou para saber que não é o governo que tem culpa, mas sim somos nós que somos pecadores? Se nós parássemos de ofender a Deus, pode ter certeza que o Brasil estaria em paz. Mas como nós não para de ofender a Deus, como nós não para de querer mudar as coisas, eu quero deixar uma coisa bem clara. Os padres estão querendo mudar as liturgias, os padres estão atacando a liturgia. E isso ofende a Deus, porque a liturgia é o coração da Santa Igreja, é o culto mais precioso a Deus. E os padres estão querendo mudar para fazer de samba, festas, estragando a liturgia, atacando, entendeu? Então outra coisa que também ofende a Deus bastante é a falta de fé de muitos cristãos. Cristãos estão perdendo a fé em Deus. Os cristãos não estão tendo mais fé em Deus. Os cristãos teve mais fé na vacina do que em Deus. Os cristãos estavam tendo mais fé no que eles iam falar do que em Deus. E está acontecendo isso, para você ter uma ideia. Outras coisas que para de ofender a Deus são os pecados da impureza, pessoal. Os pecados da fornicação. Você que está com seu namoradinho, sua namoradinha, você está ofendendo a Deus. Você que está no vício da pornografia, você que está aí numa situação como essa, você está ofendendo a Deus. E é por conta desses pecados nossos que nós está causando a guerra, causando os danos, as mortes e tudo mais, porque nós não para de pecar. A verdade é essa, a gente não se emenda, a gente não procura fazer uma boa confissão, a gente não se arrepende dos nossos pecados. Então Nossa Senhora mostra para essas pessoas um inferno. Se Nossa Senhora mostrasse para mim e para você que está me ouvindo agora um inferno, pode ter certeza que a gente ia morrer de desespero. Por quê? Porque nós não temos a certeza de que vai para o céu, certo? A gente está em busca do céu, mas não tem certeza dele. Por isso que a gente recorremos a quem pode nos ajudar a ir para o céu. Porque todo mundo pensa, mas Deus é misericordioso, mas não procura conversão, não procura buscar a misericórdia de Deus. Você pensa que Deus vai te salvar? O homem nasceu por causa de Deus, mas o homem vai se perder se não tiver a ajuda de Deus. Para você ter uma ideia, o homem não se salva sozinho, o homem precisa de Deus para se salvar. Então aqui ela fala que para parar as ofensas, para que possa ter a paz e outra coisa, e não acontecer a guerra. Aí quando diz aqui, quando virdes uma luz desconhecida iluminar a noite, ficai sabendo que esse é o grande sinal que Deus vai dar de que vai punir o mundo dos seus crimes por meio de guerra, fome, perseguição, à igreja e ao Santo Padre. Para pedir isso, vinde pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atender meus pedidos, a Rússia se converterá e terá paz, senão ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguição à igreja. As várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E o Santo Padre consagra-me a Rússia, que se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. O dogma de fé será conservado em Portugal. Não diga isso a ninguém. A Francisco sim, pode dizer. Quando rezar o texto, diga depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais necessitadas. Então, aqui vocês podem perceber, só para não estender um pouco o vídeo, aqui eu estou pegando uns pontos mais importantes aqui para que nós possamos entender. Nossa Senhora
ela pede a consagração da Rússia. Nós vimos o Papa Francisco consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então, é certeza de que nós teremos um tempo de paz, mas isso não significa que não vai haver guerra. Se a gente continuar ofendendo a Deus, pode ter certeza que todas as nações serão aniquiladas. Essa é a promessa de Deus através de Nossa Senhora. Se nós não parar de ofender a Deus, todas as nações serão aniquiladas. Todas, sem exceção. Vai ter guerra, fome. E se preparem, está acontecendo. Já está acontecendo guerra na Rússia, para não poder falar, né? Que a gente não pode falar, né? Está acontecendo situações na Rússia, situações na Ucrânia, né? Então que nós possamos rezar para o fim da guerra. Outra coisa que a gente precisa entender. Nossa Senhora pede para que rezar o texto todos os dias, ou o rosário. Se você puder rezar o rosário, reza o rosário. Mas se rezar o texto, também é válido. Mas tem que rezar, bem meditado, para que isso sirva. Nossa Senhora quer usar dessas armas para combater o mal e aniquilar o mal. Dizia São Domingo de Gusmão que o rosário é como se fosse uma corrente para atar o demônio, para que ele não possa atacar a sociedade. Outra coisa aqui interessante também, isso aí foi um segredo que foi revelado, né? Eu aqui não vou estar falando do segredo. Aqui eu só estou falando aqui das aparições. Que esse vídeo aqui, o intuito é falar das aparições. Do segredo, se quiser aprender mais, se quiser que eu fale, comenta no vídeo. Eu quero saber sobre os segredos. E aí eu vou estar fazendo um vídeo falando dos segredos. É só para não estender o vídeo. Eu já vou pular aqui, que é o Milagre do Sol. Mas antes de procurar o Milagre do Sol, Nossa Senhora aparece mais uma vez a Lúcia. Nossa Senhora parece sorridente. Não, Nossa Senhora parece séria. E de repente o semblante dela fica triste. E ela começa a falar: rezai, rezai. Muitos pecadores estão indo para o inferno. Muitas almas estão indo para o inferno. Pense nisso, pessoal. A gente não reza para obter uma graça para nós. A gente rezamos em pró dos pecadores. Nossa Senhora quer usar de todos os consagrados, usar de todos os devotos dela, que reza o terço. E através desses terços, desses rosários, Nossa Senhora vai tomar essas graças em prol de alguém. Pessoal, nós temos que rezar o terço, temos que rezar o rosário. O que seria mais lindo para Nossa Senhora de Fátima é se nós voltássemos a rezar o terço, voltássemos a rezar o rosário. É a nossa arma contra qualquer inimigo espiritual. Qualquer inimigo espiritual, a nossa arma contra eles é o Santo Rosário, o Santo Terço. Então Nossa Senhora pede para fazer penitências, porque muitas almas estão se perdendo. Nossa Senhora disse nessa aparição que ela ia aparecer e ia fazer um milagre, para que todo mundo acreditasse de fato que ela apareceu. E aqui eu vou estar falando. Estava tendo uma centenas de pessoas estavam lá presentes nesse dia. Estava chovendo, como todo mundo sabe. Quem viu alguns filmes, nos livros, estava chovendo bastante. E era meio-dia que ia acontecer a aparição e o milagre do sol. Era meio-dia. Estava datado no horário meio-dia. Só que Lúcia, Jacinta e Francisca, agora eu vou pegar, o prefeito da cidade deles, o secretário, levaram eles para um lugar para que eles pudessem negar essas aparições. Forçaram eles a negar essa aparição. Eles ficaram presos em calabouço, sofreram, ficaram com fome. Passaram tantas e tantas coisas por conta dessas aparições. O sofrimento que eles passaram nas mãos desse prefeito e desse secretário. Esse prefeito e secretário ameaçaram Jacinta, Lúcia,
de jogar naquele óleo fervente para que eles pudessem morrer. E aí eles diziam claramente: se eu morrer, eu vou para o céu. E tudo isso é por causa dos pecadores. Toda a ação de Jacinta, Francisca e Lúcia era pelos pecadores. Jacinta era uma criança que sempre chorava com saudade da mãe, mas Francisco consolava ela. Isso é em prol dos pecadores. Aí Jacinta falava: pelos pecadores, então vamos sofrer. E sofria, oferecia todo o seu sofrimento em prol dos pecadores, pela conversão dos pecadores, para que essas pessoas não fossem para o inferno. Então, pessoal, eu quero pedir a vocês que rezem bastante pelas pessoas que têm o pensamento de praticar suicídio. Eu quero que vocês rezem bastante por esses jovens, por essas pessoas, porque o inimigo está investindo tão para matar essas pessoas e nós precisamos se unir em oração para ajudar essas pessoas na questão do... ajudar eles. Então, outra coisa que eu quero colocar também aqui, antes de falar desse milagre do sol, que era meio-dia que aconteceu. Então, o que acontece? Aí depois Lúcia, Jacinta e Francisco são liberados e eles saem correndo antes da meio-dia. Está chovendo. As pessoas já começam a murmurar, lamuriar, começam a reclamar, falando assim: ah, isso aí é uma mentira, essas aparições, não vai acontecer nada. Aí Lúcia falou assim: olha, vai acontecer, Nossa Senhora falou que ia acontecer, vai acontecer. E aí disse assim: olha, então faz o seguinte, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, mas eu vou ficar aqui, porque Nossa Senhora falou que ia aparecer. E aí a mãe de Jacinta chegou assim: olha, vamos, Jacinta, não vai acontecer nada não. O padre, desesperado com aquela multidão de gente, tirou o relógio do bolso, vai dizer o livro aqui de Thomas Crash, e aí ele desesperado: deixa que agora que você será dessas crianças. O prefeito, o secretário, todo mundo estava presente nesse dia. E de repente ela pede assim: fecha os guarda-chuvas. E aí Nossa Senhora vai e aparece. Nossa Senhora aparece e fala assim: ó, acabou a guerra. E todo mundo ficou feliz. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, porque acabou a guerra. E aí de repente Nossa Senhora, ela se eleva ao céu, da forma, desaparece no ar do céu. E aí o que acontece? O sol começa a brilhar como se fosse um luzeiro, assim, brilhar forte a luz. E não parava de brilhar, ficava brilhando. De repente o sol começou a balear, o sol começou a ficar como se estivesse dançando o sol estava dançando. De repente o sol foi na superfície da terra. As pessoas começaram de pavor, com medo, dizendo assim: eita, vou morrer, é para isso que nós viemos aqui, para morrer? Oh Deus, nos salve, Nossa Senhora, nos rogue por nós para nos salvar. E o sol indo em direção dele, depois o sol voltava de novo. E de repente, esse foi o milagre do sol, conhecido como o milagre do sol. E Nossa Senhora tornou conhecida essa aparição. E aí o que acontece? Eu estava vendo na história que cidades, países, com seus aviões jogaram um monte de flor quando foi feita a capelinha para Nossa Senhora de Fátima. Então, pessoal, se Nossa Senhora prometeu que ia fazer um milagre e realizou aquele milagre, Deus realizou através dela o milagre, porque ela rogou. Deus falou: olha, pode falar para eles que é assim, a gente tem que entender uma coisa. Deus falou para Nossa Senhora que ia fazer o milagre para que essa aparição se tornasse conhecido. E Nossa Senhora: olha, quando você vir aqui vai acontecer um milagre e todo mundo vai acreditar, porque Deus já estava determinando que ia fazer o milagre. Deus fez o milagre do sol através da intercessão de Nossa Senhora, para que a gente possamos entender isso. Então o que acontece? Aconteceu, o sol baleou, como aconteceu do profeta tal, que ele falou: o sol parou, e o sol realmente parou. E aí eles venceram guerras, venceram batalha.
Então, pessoal, nós precisamos buscar mais essa devoção à Nossa Senhora, para que nós possamos alcançar essa salvação diante de Jesus. Por quê? Pessoal, pensa você, os santos eram aquelas pessoas que não tinham certeza do céu. No caso de Jacinto e Lúcia, tinha certeza do céu porque Nossa Senhora avisou para eles. Alguma Nossa Senhora avisou para vocês que vocês vão para o céu? Não. O que eu saiba, Nossa Senhora prometeu que se rezasse o rosário todos os santos dias, teria 15 promessas. E nessa das 15 promessas é a salvação, é a vida eterna. Se você estiver no purgatório, Nossa Senhora vai te ajudar também. Mas o que é mais interessante, não só antes de o sol acontecer, balear, acontecer esse milagre, aconteceu outra aparição de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores, São José, o menino Jesus, tudo abençoando o local para que pudesse acontecer o tal do milagre. E aconteceu o milagre do sol. Pessoal, se você quer saber mais sobre esse milagre, procura. Tem no jornal... Tem uns jornais que estavam naquela época que detalhou esse milagre. Agora, é o jornal Século. Então, que nós possamos buscar essa devoção à Nossa Senhora. Isso aqui eu só resumi aqui, para começar fazendo um vídeo aqui, eu só resumi. Mas o que eu te peço, eu estarei trazendo muitas outras histórias. E eu peço que você dê sua sugestão para melhorar cada vez mais, para que eu possa trazer conteúdos bons. E eu quero que você dê sua sugestão, comenta no comentário aí, para me ajudar com sugestões para que eu possa trazer aqui, ó. Eu quero trazer a história da igreja, eu quero trazer a vida de Santo Antão. Eu li bastante, eu li tantos livros, de tantas histórias de santos, e eu quero trazer aqui. Se você quiser, eu trago a história de São Luís Linon de Montfort, ou do tratado, ó, que é consagrado a Nossa Senhora. Entendeu? Então, é você que interage. Eu quero interagir com vocês, vocês têm que interagir comigo, certo? Eu peço que você se inscreva nesse canal. Eu sei que são poucas pessoas inscritas nesse canal, porque eu estou começando agora. Outra coisa, curta, dá like, coisa o sininho, para que essas mensagens cheguem. Eu estou falando do Evangelho todos os dias, da liturgia diária, estou falando, pregando sobre o Evangelho, comentando sobre o Evangelho, para que você possa aprofundar na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja. Eu fiz esse canal com muito carinho. Então, pessoal, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Eu peguei da onde? Essas fontes. Eu peguei do livro, né, Toma Caches, que eu peguei da minha biblioteca católica, que eu tive muita alegria de ler esse livro, um livro maravilhoso, um livro bom demais. Eu não tenho aqui receio de indicá-los, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas indico eles porque eu gostei do livro, o livro é muito bom. Outra coisa, peço que rezem por nós, que traz esses conteúdos de evangelização. Reze por todos os católicos que estão no YouTube trazendo essas informações. Reze por eles. Reze por mim. Eu te peço essa oração. E agora eu finalizo com uma oração a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Salve Maria. Amém.